Aleluia, glória a Deus. Nós estamos muito felizes de estar aqui. Queremos agradecer mais uma vez a ministra Diana, seu esposo, né, a Igreja Verbo da Vida, que nos recebeu pela primeira vez aqui nessa cidade. E logo depois conhecemos também a pastora Eneida, o pastor Marcelino. E tem sido uma alegria para nós estarmos aqui. Eu já até me ofereci para vir outras vezes, para poder estarmos em comunhão, não somente na questão da ministração, mas eu gostei tanto do povo daqui, já tinha gostado muito, agora nessa segunda vez mais ainda. É bom estar com pessoas que amam ao Senhor verdadeiramente, não é verdade? E a gente pode sair da nossa casa, né, dos nossos familiares, porque aqui eu também encontrei uma família, amém? A Bíblia diz que não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos, casa, né, que não receba 100 vezes mais. E isso com perseguição, mas é 100 vezes mais. 100 vezes mais mãe. Uma irmã cuidou do meu cabelo. Quem viu meu cabelo hoje, viu hoje de novo o antes e o depois. A irmã Silvânia deu um trato aqui, né? As mulheres que são observadoras. Então, uma grande família, a família de Deus. E nesta noite, né? Pela graça do Senhor, eu tenho a incumbência de falar sobre esse assunto tão maravilhoso que é a família. E quando eu meditava sobre a família, eu meditei muito também a respeito de Esdras. Esdras, lá no livro de Esdras, quando ele sai da Babilônia, né, um momento muito difícil que o povo de Israel passou. Não precisa abrir sua Bíblia agora, nós vamos mais à frente. Quando Esdras passa um momento muito delicado, né, que o povo é levado cativo para a Babilônia. E muitas vezes a gente olha para a cidade do Rio de Janeiro, que vocês devem ouvir falar tantas coisas terríveis, né? Tem gente que diz aqui, olha, não me leve para o Rio, me leve para qualquer lugar, menos para o Rio de Janeiro. E quando nós tivemos na Paraíba, uma irmã que nos entrevistou, ela falou justamente isso. Ela falou, olha só, me leve para qualquer lugar, menos para o Rio de Janeiro. E da minha casa, eu moro no 18º andar, tem uma vista que dá para ver assim, bem a cidade. E lá de cima, né, o pastor que tem sempre aqui nessa cidade também montes, né, consegue ver a cidade. Ontem ele nos levou no lugar que deu para ver a cidade do alto, né? E lá em cima, quando eu estou vendo assim a cidade, eu me lembro de um versículo em que a Bíblia diz assim: orai pela paz de Babilônia, porque na paz de Babilônia vós tereis paz. Então nós podemos orar pela paz de Babilônia, então é possível orar pela paz do Rio de Janeiro, amém? Se Babilônia é um lugar que aponta para um lugar terrível de pecado, eu posso orar pela paz do Rio de Janeiro, amém? Quantos vão se unir comigo e vão orar pela paz do Rio de Janeiro? Pode alguma coisa boa sair lá do Rio de Janeiro? Nós estamos aqui, amém? Uma família íntegra na presença do Senhor, e isso me alegra ver a história da minha família, e me alegra ver a história do meu sogro. Meu sogro é pastor há 40 anos, ele se casou aos 19 anos, marido de uma só mulher, fez mais de 50 anos de casado. E eu me alegro em ver a família do meu sogro. E quando eu meditava em Esdras, a Bíblia diz que no capítulo 7, versículo 10, a palavra diz que porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então Esdras, como sacerdote, ele se dispôs a fazer 3 coisas importantes. Você que está aqui hoje, aqui tem muitos pastores, aqui tem muitos líderes, aqui tem cabeças de famílias, pais de família, e como pais de família, nós somos sacerdotes do nosso lar. E como sacerdotes do nosso lar, nós temos a mesma incumbência que tinha Esdras. E essas 3 coisas eram, em primeiro lugar, buscar a lei de Deus, estudar, procurar compreender as Escrituras. A segunda coisa é cumprir a lei de Deus, pois a nossa autoridade vem de viver aquilo que pregamos. Amém?
ensinar a lei de Deus, comunicar, explicar as verdades da Bíblia. Então, quando eu meditava sobre o que falar sobre família, porque é um assunto que a gente está sempre tocando, né? Eu participo de muitos acampamentos de mulheres. Agora nós estamos fazendo um trabalho para meninas preciosas, são adolescentes, jovens. O Senhor falou muito claro comigo da necessidade de se pregar para as meninas. E eu demorei um pouco a começar esse trabalho, já pregava em acampamentos de meninas. Mas o Senhor falou, as meninas que você não falou aos 12, não é a mesma coisa agora aos 14. Aquelas que têm 10, não é a mesma coisa daquelas que têm 12, daquelas que têm 14, daquelas que têm 15. Para nós, né, que já estamos casados, que já estamos, entre aspas, estabilizados, o tempo para nós, o melhor é que congele. Não é verdade? Mas para eles, o tempo está passando rapidamente. Se você olha uma menina de 10 anos agora, e daqui a pouco, daqui a 2 anos, você olha de novo, se olhar para mim e dizer, você está a mesma coisa, eu vou ficar muito feliz. Mas elas não, elas estão crescendo, estão mudando, e as etapas da vida também estão mudando. Então, o tempo de falar, o tempo de ensinar, o tempo de trazer clareza é hoje, é agora. Então, nós estamos aqui para receber, mas nós estamos aqui para nos encher, para que nós tenhamos mais para dar. Amém? Não somente aqui, mas em qualquer lugar que nós formos. Nós somos agentes de milagres, mas nós também somos chamados para estabelecer o reino de Deus. E o reino de Deus, ele também tem como base a família. Muitas vezes a gente pensa, algumas pessoas pensam que é muito interessante saber que Deus, ele nos abençoa com uma família. Deus nos abençoa com uma família. É verdade, a Bíblia diz que não é bom, foi o que o Senhor falou para Adão. O Senhor falou assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma ajudadora. É isso que a gente lê em Gênesis 2:7. Tudo Deus viu que era bom, mas quando ele viu o homem sozinho, e a Bíblia diz que a verdadeira sabedoria é estarmos convivendo em família, né? E a Bíblia diz que aquele que não é sábio, ele insurge-se contra. Viver sozinho, no sentido de isolado, é insurgir-se contra a verdadeira sabedoria. E quando Deus quis se revelar, ele quis se revelar como um pai. E nós entendemos que Jesus hoje não é mais o unigênito do Pai, mas ele é o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer sempre se revelar como um pai de uma grande família. E ele fez de tudo para nos incluir nessa grande família. E ainda quando as coisas começaram a caminhar de forma errada, para que esse plano fosse frustrado, Satanás intentou de todas as formas para que esse plano fosse frustrado. Deus ainda assim restaurou, transformou toda aquela situação para que nós pudéssemos ser parte da sua família. Então, em tudo a gente vê o valor que o Senhor dá à família. E eu gostaria que vocês abrissem comigo em João capítulo 2. Ontem nós vimos Deus operar muitos milagres. Quantas mulheres estavam aqui que foram tocadas pelo Senhor no seu ventre, na sua saúde, ontem à noite? Levante a sua mão. Aleluia. Quantas pessoas ontem foram curadas de alguma coisa no seu corpo físico? Levante a sua mão. Levante sua mão com força, com alegria. Amém? Então, essa noite, o Senhor vai tocar no nosso corpo também. Mas Ele vai também tocar nas nossas emoções. Ele vai restaurar áreas da nossa vida que foram, de alguma forma, fragmentadas. Nesta noite, o Senhor vai vir restaurar. Amém? Vamos abrir em João, capítulo 2. E eu vou pedir para você colocar o primeiro vídeo, por favor.
Aleluia. Isso. João capítulo 2, a partir do verso 1. Acho que eu não tenho um slide antes. Isso. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações. Em cada pote cabiam entre 80 a 120 litros. Primeiro ponto: eles não têm mais vinho. Olha que interessante. Quando Jesus dá início ao seu ministério, Jesus é batizado e depois, cheio do Espírito Santo, ele vai para o deserto. Ali ele é tentado por Satanás. Quando ele retorna, ele é convidado para um casamento. E ali Jesus está naquele casamento. E ali mostra mais uma vez o valor que Deus dá ao casamento. Foi o Senhor que disse: não é bom que o homem esteja só. E eu me lembro que quando eu era solteira, e foi passando o tempo, eu dispensei alguns, com 15 anos, um rapaz que hoje, graças a Deus, já é pastor, queria namorar comigo, casar comigo, e ele até me propôs namoro, e quando eu, assim, aceitei, toda a igreja ficou sabendo, e aquele rapaz chegava perto de mim, eu começava a ter uma tosse. Eu tossia, parecia uma coqueluche, porque logo de início ele falou assim: não, eu quero me casar com você, os móveis vão ser assim, os azulejos vão ser assim. E aí toda vez que ele chegava, eu começava a tossir, uma verdadeira coqueluche. E eu falei: não, eu tenho que terminar esse namoro não é de Deus, não. E olha que interessante, passou o tempo e meu amado não chegava, e eu comecei a pedir ao Senhor, e eu falei: Senhor, foi o Senhor que disse: não é bom que o homem esteja só. Foi Ele que disse. É da vontade de Deus que as pessoas se casem. Algumas sim podem viverem solteiras para servir ao Senhor por uma opção ou porque foram chamadas para isso. Mas, no normal, Deus nos chamou para o casamento, para vivermos em família. Não significa que ser solteiro é uma coisa ruim, porque a Bíblia diz que o solteiro cuida das coisas que são do Senhor, e o casado cuida em agradar a sua esposa e o seu esposo. Mas, no princípio, Deus criou o homem e a mulher para viverem juntos num casamento, terem filhos, encherem a terra, abençoarem, e Deus nos abençoou através das famílias. E é por isso que Satanás trabalha de uma forma muito árdua para desestruturar a família. Todas as vezes que acontece um casamento, de alguma forma, profeticamente, está se dizendo: Jesus está voltando, porque o casamento aponta para as bodas do Cordeiro. É o retrato das bodas do Cordeiro. A igreja se encontrando com Jesus. Toda vez que acontece um divórcio, Satanás está dizendo: é mentira, isto não vai acontecer. E talvez você pergunte: mas por que você tossia tanto? Eu não sei dizer. Mas uma coisa eu posso te contar. Aos 12 anos de idade, meus pais se divorciaram. Minha mãe era crente, mas o meu pai não era. E o meu pai começou a ter vários relacionamentos fora do casamento, o que a Bíblia chama de adultério. E a Bíblia diz, o Senhor dizendo em Malaquias 2:11, ele diz assim: porque o Senhor foi testemunha da aliança
entre ti e a mulher da tua mocidade, com as quais tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, mesmo quando uma pessoa se casa, mesmo que não seja, né, numa igreja evangélica, mesmo que ela não tenha conhecido Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus é testemunha daquele casamento, porque Deus se alegra com o casamento. O casamento é alguma coisa que vem de Deus, foi instituída por Deus. Então, quando eu tinha 12 anos, os meus pais se divorciaram. E aquilo trouxe um impacto muito ruim para a minha família. Minha mãe convivia conosco, meu pai tinha um escritório, era um homem muito bem sucedido, e de repente as coisas começaram a se desestruturar. Apesar dele ter outros relacionamentos fora do casamento, ali era a base dele. E ele começou também a se desestruturar emocionalmente. E os recursos começaram a ficar pouco e a gente começou a passar muitas dificuldades. E minha mãe foi trabalhar e nós ficamos 4 crianças sozinhas em casa. Eu era a filha mais velha e eu cuidava dos meus outros irmãos. A bênção é que Jesus já tinha entrado na minha casa. E com 9 anos eu já tinha recebido Jesus como meu Salvador. E os meus irmãos menores também já tinham recebido Jesus como Salvador. Então isso fez toda a diferença. Apesar de nós termos sofrido com aquele divórcio, com aquela separação, com toda a desestrutura que aquilo trouxe, ter Jesus na nossa vida fez toda a diferença. E eu já quero chegar logo no ponto da história. Hoje eu tenho 2 irmãs pastoras, todos 4 casados com pessoas cristãs. Meu irmão é um servo de Deus autêntico. Todos os meus sobrinhos estão na presença do Senhor. Somos 4 filhos que demos certo, 100% de acerto, graças ao favor de Deus, porque Jesus chegou antes. Satanás entrou com o divórcio, mas Jesus entrou com a salvação na minha casa. Então, o que nós olhávamos não era para aquilo que Satanás fez, mas para aquilo que Jesus fez na nossa vida. Então, bem cedo, a gente começou a olhar aquela situação sem crítica, com amor, mas dizendo, não é isso que eu quero para a minha vida. O que eu quero para a minha vida é um lar estruturado. Mas isso trouxe muitas consequências, porque eu me lembro que durante um período eu tinha muito medo de me casar, até que Deus falou comigo de uma forma muito especial. Eu estava já na faculdade, eu ainda não conheci o Davi, eu conheci o Davi na faculdade também. Eu era bolsista da Fundação Oswaldo Cruz, e eu me lembro que um dia eu estava andando e eu ouvi o Senhor falando comigo. Ele falou comigo assim: casamento é coisa dessa terra, porque no céu não se casa nem se dá em casamento. Mas o casamento foi instituído por mim. E se você quiser e me ouvir, comerás o melhor dessa terra. É tão interessante que ele me falou aquela frase toda completa, né? E a gente sabe que isso é real, né? Casamento é coisa da terra. No céu não se casa nem se dá em casamento. Foi exatamente o que Jesus falou. Mas quem instituiu o casamento foi o nosso Deus. E Isaías vai dizer que se nós quisermos e nós ouvirmos com obediência, nós vamos comer o melhor dessa terra. E eu me lembro que quando Deus falava comigo, naquele momento, eu via aquelas mulheres lindas que eu admirava, aquelas modelos lindas que eu poderia citar os nomes agora, e o Senhor falava para mim assim: você está vendo elas, apesar de toda a beleza, elas não conseguiram manter os seus casamentos. Muitas, essas que eu via na minha mente, elas tinham tido também seus casamentos já muito jovens, desestruturados, como a gente vê várias modelos, né, atrizes, e eu podia até falar os nomes, mas não sinto no momento de falar. E Deus me falava isso com muita clareza. E ali Deus começou a preparar, trabalhar no meu coração para que
o meu coração começasse a se abrir para a questão do casamento. E Deus foi trazendo essa clareza que se eu quisesse e ouvisse, Ele ia me dar o melhor a nível de casamento nessa terra. Casamento nunca vai ser perfeito, porque perfeito é só o céu. Como não é coisa do céu, nunca vai ser perfeito. Mas nós podemos, com Jesus, o cordão de 3 dobras, viver o melhor a nível de casamento. Amém? E eu me lembro que passado um tempo, né, nós lemos ali sobre o divórcio, e Jesus, ele foi muito claro quando ele disse, quando os discípulos perguntaram para ele, é lícito se divorciar por qualquer motivo? Porque tinham 2 vertentes a respeito do divórcio. Uns falavam que podia ser por qualquer motivo, outros diziam que não podia ser por motivo nenhum. Então, eles fizeram aquela pergunta. E Jesus falou para eles que o divórcio foi dado a Moisés por causa da dureza dos corações. Mas Jesus também estava dizendo que nesse tempo, no nosso tempo, isso podia ser totalmente mudado, porque nós recebemos em Jesus um novo coração. Um coração que não é mais de pedra, é um coração de carne, sensível à ação e o poder do Espírito Santo. Então você que está aqui, que é casado, se a sua esposa está aí do seu lado, dê a mão para ela. Se ela não está, né? Tem alguém cuja esposa está aqui? Levante a mão. Dê a mão para o seu esposo agora. Dê a mão para a sua esposa agora. Exatamente isso. Sabe por quê? Se seu esposo não está aqui e ele não é cristão, nós cremos que o Senhor é poderoso para alcançá-lo. E as suas orações podem fazer toda a diferença. E quando nós entendemos isso, nós vemos que no Senhor, todo casamento pode ter 100% de acerto, 100% de favor. E nesse casamento, é muito interessante que quando Jesus ele está ali, né, este é o primeiro sinal miraculoso que Jesus opera. Ele transforma uma substância que era água em uma outra substância totalmente diferente, o vinho. E Jesus para os seus discípulos o seu primeiro sinal miraculoso de que ele era Deus, o Messias prometido. Num casamento, a Bíblia diz que digno de honra é o leito sem mácula, o matrimônio. A honra que Deus dá ao casamento, ela é tão grande que ele manifesta o seu favor, a sua graça, apontando a vinda de Jesus também para um casamento. E quando Jesus está ali, que Maria fala com ele, ele vira para ela e diz assim, olha só, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. É muito interessante a gente pensar que Maria ouve, ainda não é chegado a minha hora. Mas ela não se limita a isso. O que ela faz? Ela diz, façam tudo o que ele vos mandar. Tem gente aqui que está esperando um milagre, mas não está fazendo a sua parte. Existe a parte de Deus, essa parte Ele vai fazer, mas nós temos que começar a nos antecipar em fazer a nossa parte. A nossa parte muitas vezes é a mais simples. E às vezes a gente se depara, tem pessoas aqui, né, creio eu, que estão se preparando para um concurso, estão se preparando para um trabalho, estão pedindo a Deus para abrir uma grande porta. E qual é a sua parte nesse negócio? O que você precisa fazer? Porque a parte de Deus Ele vai fazer. E quando chegar a hora dele fazer, às vezes o que nos constrange não é o que Deus tem para fazer, é o que nós deixamos de fazer. O que você está deixando de fazer?
Às vezes é um documento que você não preparou ainda. Às vezes Deus já está falando com você que vai te levar para uma outra nação e você ainda não tirou o passaporte. Às vezes Deus está falando que vai abrir a porta daquele lugar, mas você ainda não organizou a sua documentação. Às vezes Deus está dizendo que Ele vai fazer algo muito grande. E o que você está fazendo para se preparar para esse algo que Ele vai fazer? Conta-se a história, né, de um povo que estava pedindo ao Senhor chuva. Só uma senhora que levou o guarda-chuva. A gente pede milagre, mas não se prepara para o milagre. Então, nesse momento, quando a gente ouve aquela mulher ali, né, falando, façam tudo o que Ele vos mandar. Ela estava se preparando para o milagre. Quando a gente pensa em Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Ontem foi antes de ontem, quando nós estávamos em Taubaté, e eu dobrei o meu joelho, e logo depois o pastor começou a ministrar sobre Lázaro, mas quando eu estava de joelho ainda, vinha na minha mente toda a história de Lázaro. E o Senhor falou para mim, sabe por que eu não fui? Porque se elas me pedissem crendo, eu ia atender, eu ia curar Lázaro, mas era necessário que eu ressuscitasse Lázaro. Se você está aqui hoje e você veio aqui e está pedindo algo crendo, o Senhor vai se manifestar nessa noite ainda a seu favor. Amém? Não espere o final do culto. O Senhor está se movendo agora, nesse momento, nesse minuto. Se você conhece alguma família que está com o seu lar deteriorado, não é o seu, mas é um outro, é a hora de nós intercedermos. E o Senhor é poderoso para tocar, para restaurar, para guardar os filhos dessa família. E olha só, a primeira coisa que aconteceu foi a constatação: eles não têm mais vinho. Às vezes, né? Eu estou falando mais para casados. Quando a gente casa, que alegria, né? Tudo é festa, né? A gente não falta alguma coisa. Às vezes não tem a mesa. Às vezes o enxoval não está completo. Mas a gente está tão alegre, organiza, né? Quem se lembra quando casou? Eu me lembro quando eu casei, né? Não tinha, era uma mesa de bar na sala, mas não tinha problema, colocava a toalha, arruma tudo, organiza tudo. Por quê? Porque nós estamos em festa, é uma grande celebração, é um favor de Deus muito grande o nosso casamento. E talvez eu não sei como foi o seu casamento, o meu casamento foi algo assim maravilhoso, o favor de Deus foi muito grande. Eu namorei 3 anos e 9 meses, o meu excelentíssimo marido hoje, Davi, na presença do Senhor. E a Bíblia diz que Deus não nos aborrece satisfeito, né? Você namorar 3 anos e 9 meses na presença do Senhor, num namoro santo, não, às vezes não é muito fácil, não é todo momento que é momento de alegria, não é verdade? Mas uma coisa eu te digo, quando a gente honra o Senhor no namoro, quantos aqui estão solteiros? Levante a mão. São poucos, mas eu estou falando para vocês. Quando a gente honra o Senhor no nosso tempo de namoro, é como se Deus, às vezes, né, Ele não nos aborrece satisfeito, né? A gente queria ter um relacionamento mais íntimo, queria estar mais junto daquela pessoa, mas a gente aguarda, espera o momento certo e parece que é como se Ele desse. Deus fica tão alegre, tão feliz, que quando Ele nos dá o presente do casamento, a gente abre assim aquela fita e não vem uma bênção só, não, vem um montão de bênção no pacote. Foi isso que eu vivi, eu posso testemunhar para você. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu tenho uma pastora querida que estavam comentando sobre casamento. Eu quero fazer, quando eu fizer 15 anos de casado, eu quero fazer uma festa assim. Quando eu tiver, porque no meu casamento eu não tive isso. Quando eu tiver com 20 anos de casado, eu quero fazer uma festa assim. E aí eu fiquei quieta. E aí todo mundo olhando para mim assim, naquela conversa na mesa, como se eu tivesse que falar. Aí essa pastora me defendeu e falou assim: olha só, o casamento da Márcia foi alguma coisa que nada supera.
Então não precisa de um novo. E olha só, sem soberba, sem presunção, o meu pai cuidou de tudo. E eu penso, eu posso até fazer uma festa de 25 anos, mas nada vai superar aquela do dia do meu casamento. E meu pai era falecido nessa época. E no ano do meu casamento, que foi o ano de 2000, foram 3 casamentos. Eu tinha uma irmã casada, eu casei em abril, minha irmã casou em julho e meu irmão casou em outubro. Então, imagina a minha mãe, uma viúva pobre, sem pensão, com 3 filhos casando no mesmo ano. Tem que ter um pai sobrenatural. Tem que ter um pai que é o nosso pai. Mas quando Deus nos escolheu para sermos filhos dele, com esse favor, ele nos deu também a sua herança. E a sua herança diz, né, segundo a sua palavra, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Então não foi de qualquer maneira, foi em glória. Foi em glória, e eu quero testemunhar isso para você. E você que tem filhos que estão para se casar, confie no Senhor, porque Ele é o seu pai também, e Ele é poderoso para trazer todas as condições favoráveis para que esse casamento não seja qualquer coisa, mas seja uma celebração para a glória do nome dele. Quem pode se alegrar nisso? Amém? Ainda que a sua história não tenha sido uma história, mas Deus pode trazer através da sua vida um legado para os seus filhos, para os seus netos, para que eles recebam o favor do Senhor e comam o melhor dessa terra. Foi isso que aconteceu nesse casamento. Não tinha mais vinho, e não ter mais vinho era motivo de vergonha, porque aquela festa simplesmente ia acabar, e os noivos, os familiares dos noivos iam passar um constrangimento muito grande. Mas o que o Senhor fez? Atentou para aquele pedido, e na hora certa ele entrou com a provisão. E diz que a primeira constatação: não tem mais vinho. Vamos pensar, você que é casado, o que está faltando? Talvez você diga, olha, todos os meus potes estão vazios. Ou talvez você diga, quase todos. Ou você diga, alguns. Ou você diz, um. Mas eu quero te dizer que aquele que está aqui, ele pode encher o seu pote e pode transformar até essa substância sem vida em um vinho que traz alegria. Amém? Então, a primeira coisa é constatar. Não adianta a gente ficar colocando máscara. A Bíblia diz que Deus é sincero para com os sinceros. E o que é ser sincero? Ser sincero é ser sem cera. Amém? Usavam aquelas máscaras. As máscaras eram feitas de cera. Então, quando você tira a máscara, você também está tirando a cera. Os vasos, quando eles tinham algum rompimento, o que eles faziam? Eles cobriam de cera. Mas quando viam o sol derretia a cera e aí aparecia aonde estava a rachadura. Então, nesta noite, Deus está falando, fala para mim aonde está a rachadura, fala para mim aonde está a cera, porque eu sou sincero para com os sinceros. Aonde é que na sua vida familiar, matrimonial, no seu casamento, precisa que Deus entre nessa área? Talvez você possa dizer nesse momento, e o Senhor está atento para entrar exatamente nessas circunstâncias. Então, a constatação é o confronto, é o momento em que eu sou sincero para com Deus. A gente sabe que no casamento a Bíblia fala sobre os deveres do homem e os deveres da mulher. A Bíblia fala sobre quem é o cabeça, quem está numa posição de submissão. A Bíblia explica tudo. Tudo a Bíblia nos dá o direcionamento. Mas uma coisa é certa. O mais importante não é eu entender qual é a função do outro, mas qual é a minha função.
O que eu fui chamada para fazer, para realizar dentro desse relacionamento que é a família? E às vezes são coisas tão pequenas que nós tropeçamos. Às vezes nós estamos preocupados com coisas tão grandes. Estamos preocupados com a geladeira, estamos preocupados com móveis melhores, estamos preocupados com um carro novo, estamos preocupados com coisas que as outras pessoas podem ver, que nos esquecemos das coisas que nós podemos mudar dentro do nosso lar, que vai trazer muita, muita alegria. Não sei quantos aqui têm o hábito de jantar na mesa, preparar, arrumar a mesa. Lá em casa nós temos esse hábito. Eu coloco, pode ser todas as panelas em cima da mesa. Quando não dá tempo de colocar todas as travessas, colocamos as panelas em cima da mesa. Mas nós nos reunimos. Eu morava numa casa muito grande, uma sala que dava até uma igreja. Então eu tinha um ambiente para a mesa, eu tinha um ambiente para o sofá, eu tinha 4 ambientes e dava para fazer um culto ali naquele lugar, como eu fiz outras vezes. Hoje eu moro num apartamento de 50 e poucos metros quadrados. Você imagina? Você imagina o tamanho da minha sala, como é? Mas você sabe que eu tenho uma mesa de 8 lugares nessa sala pequena, porque uma mesa é um lugar muito importante para uma família. Às vezes você pode trocar o sofá, mas você não pode trocar a mesa, porque a mesa é o lugar onde a gente vai se assentar, onde a gente vai conversar. E é um momento que às vezes, né, a Bíblia diz que como o homem... como um ferro afia outro ferro, assim o amigo ao seu amigo. Você já viu como é que o ferro afia outro ferro? O que acontece quando o ferro afia outro ferro? O que acontece? Sai faísca. Sai faísca. Então não é todas as vezes que vocês vão se assentar à mesa e que vai ser aquela comunhão, aquela coisa maravilhosa. Vai ter horas que um vai dizer, você lembrou de fazer isso? Você resolveu aquilo. E aí nessa hora vai sair talvez uma faísca. Mas não tem problema, porque a gente está afiando ferro. Nós estamos afiando não para destruição, mas para manter de pé aquele alicerce que é a nossa família. Sabe, eu estou promovendo lá em casa, hoje eu falei com o meu marido que eu vou promover lá em casa algo novo. Quando eu fizer esse algo novo, eu vou contar para vocês o resultado que foi. Né? Ainda não posso contar, mas eu vou promover lá em casa, sabe? Será que eu conto? Será que eu não conto? Então eu vou contar. Sabe, eu estava numa ministração de mulheres e eu vi numa igreja batista tradicional, quando mulheres foram à frente e entraram várias mulheres com aquelas bacias de manicure e foram lavando os pés daquelas mulheres. E as mulheres choravam, tão quebrantadas. Eu falei, olha só, eu vou fazer a noite do tratamento dos pés lá em casa. Não vou fazer a noite do lavar pés, não, porque pode ser que dê meus filhos são meninos, adolescentes, eu não sei como é que vai chegar, mas eu vou fazer, já comprei os cremes, vamos cada um cuidar um dos pés dos outros. Deus vai fazer algo, sabe por quê? Deus é um Deus de criatividade, Deus nos mostra na palavra, Ele nos dá uma ideia, e Ele espera que você seja ousado para colocar em prática na sua família, né? Vocês lembram da história de Lázaro? Deus amava aquela família. A Bíblia diz que Deus amava aquela família. A Bíblia cita o nome dos 3, Lázaro, Marta e Maria. Jesus gostava de estar lá. Eles sempre se reuniam à mesa, quando não era para um ouvir, ou o outro falando, conversando. E o que acontece? Olha só, primeira constatação. Não existe mais diálogo. Nós temos que começar a observar o que está acontecendo, que a gente não consegue mais conversar. Às vezes a gente entra no carro, quem tem filhos adolescentes, eles já colocam os fones no ouvido e a gente está falando sozinho. Quem já passou por isso? Eles estão ali, no mundo deles, muito legal, eu acho ótimo. Eles estão indo mais à frente do que nós, mas tem uma hora que tem que tirar o fone.
Temos que ouvir uns aos outros. Será que a voz da sua mãe te irrita tanto assim? Não, querido, quando você está doente, é ela que cuida de você. É essa voz suave que está ali do seu lado. Eu percebo que o meu filho de 14 anos, ele gosta muito que eu faça carinho no cabelo dele. Ele é sério, tem uma postura muito 100%, excelente aluno na escola, mas ele não dispensa um cafuné. Eu observo que ele não dispensa um cafuné. E eu me lembro de um pastor com mais de 60 anos, que ele sempre ia na casa dele, deitava no colo da mãe dele e deixava a mãe dele fazendo cafuné. Eu falei, sabe que eu vou fazer sempre cafuné na cabeça dos meus filhos, para quando eles crescerem, eles sentirem saudade, e quando chegarem na minha casa, deitarem no meu colo, para eu sempre fazer cafuné na cabeça deles. São pequenos detalhes, queridos, que vai marcando a nossa família. Nós temos que promover dias festivos na nossa casa. Não é ruim convidarmos amigos. Eu sempre trago os amigos dos meus filhos para minha casa. Nunca é mais difícil eles irem para a casa dos outros, mas eu trago os amigos para minha casa. Eu tenho que me organizar, me dar trabalho, tenho que preparar a comida com antecedência. Você imagina um montão de menino, eles gostam de batata frita, imagina aquela cozinha pequena, como me dá trabalho fazer a comida para eles, mas eu quero eles perto. Eu já estou falando, vai chegar, convida fulano, vai chegar as férias. Por quê? Porque eu quero eles perto. E nessa questão de trazer eles para perto, eu trouxe um amiguinho do meu filho. E eu falei, vamos trazer ele para perto, vamos levar no piquenique, vamos levar no cinema, vamos trazer para perto. E quando ele veio para perto, eu ofereci o cachorro quente para ele, e ele falou assim, eu não como carne. E aí eu perguntei, mas por quê? Ele falou, eu sou Christian, eu tenho um voto, e eu não como carne. E eu achei interessante que aquele menino pequeno, mas ele tinha uma visão de família, ele amava, ele queria casar, ele queria ter filhos. E eu pensei assim, interessante, eu consigo compreender que a família dele é bastante desestruturada, aparentemente. Mas há algo nessa família, há algo de Deus nessa família. E eles eram Hare Krishna. E nós trouxemos ele para perto. Hoje toda a família está na casa do Senhor. Eu fui no batismo dele e da irmãzinha dele. Os pais estão na presença do Senhor. Esse final de semana eu encontrei com eles. Eles falaram, ela falou para mim, eu me encontrei. Ela está trabalhando numa escola de língua inglesa e portuguesa, já está fazendo faculdade. E ela falou, eu me achei. E lá é uma escola cristã, uma escola bilíngue cristã. E sabe como eles estão unidos? O pai morava num lugar, a mãe morava em outro. Hoje eles estão morando juntos, na mesma casa, casados, estão juntos. Então, a gente pensa, mas como Deus vai fazer essa grande obra na minha vida? Deus fala tanto que vai fazer uma grande obra. A grande obra está aí, na sua frente. A grande obra está na sua escola. A grande obra está na escola do seu filho. A grande obra está no supermercado que você vai sempre. É ali. O Senhor falou. O que o Senhor diz na sua palavra? Ele diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele diz para nós, e todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Eu me lembro quando o Senhor falou comigo, eu lembro que eu fiz uma viagem para a Argentina com 2 mulheres, éramos 3 mulheres indo para a Argentina, e foi algo muito tremendo, e Deus falava comigo que eu estava atravessando o Jordão, era a linguagem que ele falava comigo, e foram muitas etapas, onde nós tivemos muitas dificuldades, mas quando eu cheguei lá naquele lugar, apesar de eu ter passado tantas dificuldades, nós estávamos indo, entre aspas, como espias, né? Olhar a terra, ver as circunstâncias. Eu lembro quando Deus usou uma profeta, e
Deus falou comigo muitas coisas, e entre elas ele disse: você obedeceu a minha palavra, você atravessou o Jordão, e eu vou abençoar a sua família. E o Senhor falou para mim assim: vocês serão uma bênção, eu vou usar vocês juntos e separados. Hoje eu vejo, pode estar meus filhos na escola, eu chego lá, a coordenadora diz assim: Davi e Daniel são boca de Deus nessa escola. Quando foi agora, a coordenação me chamou, porque eles vão fazer um trabalho junto aos alunos, e chamaram Davi e Daniel para ser um dos organizadores. A escola é de direção cristã, e eles vão fazer um trabalho onde eles convidam os outros alunos para que possam ser influenciados num momento fora do horário escolar, mas onde eles vão para jogar, brincar, se divertir. Um está no ensino médio, outro está no 9º ano, e ali aqueles jovens escolhidos, que são os organizadores, eles estarão no meio dos outros adolescentes para influenciar aqueles adolescentes a respeito da palavra do Senhor. Olha só, isso é numa escola, é Deus operando. Nós não estamos lá encabeçando, mas o Senhor está usando os nossos filhos naquele lugar como influenciadores. E não existe mais diálogo. Sabe, tem muitas coisas que nós nos constrangemos em falar. Deus começou a falar comigo: fale para os seus filhos a importância de se casar virgem. Talvez você não tenha tido esse favor, essa bênção, mas o fato de você não ter tido essa experiência favorável, talvez alguma coisa aconteceu de errado nesse percurso, não quer dizer que você não creia que a orientação do manual do fabricante seja a orientação certa. Então você pode influenciar os seus filhos para que vivam a realidade que você não viveu. A minha mãe, onde ela está hoje, ela é da Igreja Nova Vida em Bacaxá. Ela é líder do trabalho com as mulheres. Ela tem 72 anos. Se você olhar para ela, você não acredita. Ela teve 4 filhos, todos na presença do Senhor. O casamento dela sofreu o divórcio, mas hoje ela prega para as mulheres, ela favorece famílias, ela fala sobre casamento, e muitos maridos têm se convertido através do testemunho daquelas mulheres que são influenciados pela vida dela. E ela diz: se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, não teria me divorciado. Então o fato dela ter tido uma experiência ruim não quer dizer que essa palavra deixou de ser verdadeira. E não quer dizer que hoje eu posso continuar falando a respeito dela como uma regra de fé e prática. Então diz aqui, não existe mais diálogo. Qual é a próxima constatação? Não existe mais carinho. Então a gente já falou um pouco sobre isso. Então o que a gente vai trabalhar mais? A Bíblia fala lá em Eclesiastes 4 que é melhor serem 2 do que 1. Porque a Bíblia diz que se pelejarem contra um, pode ser que esse um seja desestruturado. Mas se pelejar contra 2, então não prevalecerão. Olha o que a Bíblia diz: que 1 persegue 1000 e 2 perseguem o quê? 10.000. Muitas vezes a gente fala sobre cobertura de oração. Eu preciso de uma cobertura de oração. Eu preciso de uma liderança. Eu preciso de uma cobertura de oração. Olha só, há uma cobertura de oração para ser realizada na nossa casa. Eu cubro o meu marido em oração. O meu marido me cobre em oração. Nós cobrimos os nossos filhos. E quando eles começam a entender mais e a ter as suas próprias experiências com Jesus, eles também começam a nos cobrir em oração. Eu me lembro que eu conheci um casal e eles disseram assim: nós não vamos ter filhos porque atrapalha a obra de Deus. Eu falei: interessante. Eu não penso assim. E aí o meu filho mais novo falou assim... Obrigada, irmã. Meu filho mais novo falou assim... porque antes eles eram 2, agora é 4 para servir a Jesus. Você entendeu? Você entendeu? Então eu vou repetir se você não entendeu.
Às vezes a pessoa pensa que caminhar sozinho é melhor para servir ao Senhor. Eu estou dizendo que caminhar em família é melhor ainda. Porque se Deus contava com um, agora Ele começa a contar com 2, com 3, com 4. Na família do pastor Marcelino é com 7. Olha só, está completo, não precisa mais nada. 7. Olha o poder de influência. Se um persegue 1000, 2 persegue 10.000, imagina 7. Olha só, irmãos, eu devia ter tido mais uns 4. Ia fazer uma revolução. Não é verdade? Deus conta conosco. A Bíblia não nos conta isso, mas a gente vê na história, a história de um homem que você, se você nunca ouviu falar dele, você vai procurar, e você que já ouviu, você vai ler de novo. A história de um missionário, Jonathan Edwards. A Bíblia não fala sobre ele, mas ele é um homem que deixou um legado na história. E não somente ele, mas toda a sua família. E foi estudada a genealogia daquele homem, os seus descendentes. E eles viram o quanto os seus descendentes favoreceram os Estados Unidos. A história conta que ele teve não sei quantos filhos, eu poderia ler para vocês, mas você pode procurar na internet: advogados, reitores, médicos, missionários, pastores. Um homem de Deus que tinha os seus pais cristãos e tinha um ministério itinerante. O fato de eu chegar tarde, o fato de eu trabalhar, o fato de eu não ter muito tempo, não significa que eu não possa gastar tempo com os meus filhos, falando das coisas deles e falando das coisas de Deus. O conselho do Senhor é que nós devemos falar a qualquer hora, em qualquer tempo, andando, levantando, caminhando. Tudo deve ser motivo para a gente ensinar a palavra do Senhor, ensinar os conceitos do Senhor. E o Senhor falou comigo diretamente. Ele falou para mim assim: ensine aos seus filhos e deixa que eu vou dar a eles as experiências para que eles saibam que essa palavra é real. E eu tenho experimentado isso hoje. Eu poderia contar muitos testemunhos, mas eu vou contar 2 para vocês. Quando eles ainda eram pequenos e eles estudando para a prova, eu comecei a declarar junto com eles que eles não iam tirar 10, mas eles iam gabaritar. Eu falei: vocês vão gabaritar, vocês têm um entendimento do Senhor, e o Senhor vai abençoar vocês. Não passou muito tempo, o apelido deles na escola começou a ser Gabarito. Aí passou, os professores me encontravam assim, no estacionamento. Sabe que o apelido... Eles não sabiam de nada, só eu, Jesus e eles. Sabe que o apelido do Davi e Daniel na escola é Gabarito? Falei: é mesmo? Que bênção, glória a Deus. Uma conversa nossa com Jesus. O que aconteceu? Meu filho ficava em primeiro lugar, o outro acho que ficou em 6º, em 9º, na turma. E ele: poxa, mamãe. Eu falei: não, filhinho, vamos fazer um propósito. Todo dia nós vamos ler a Bíblia juntos e todo dia nós vamos meditar na palavra de Deus, e você vai estudar e vai fazer a sua parte. Porque o Senhor diz na sua palavra que aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, tudo que fizer prosperará. Salmo 1, Josué capítulo 1. Ir lá para ele e começamos a todo dia praticar, meditar na palavra de Deus. Ele fez as provas todas. Lá é muito exigente. O que aconteceu? Quando veio o resultado, acho que ele ficou em 6º ou em 9º lugar. Ele ficou muito triste. Ele falou: mamãe, mas você não falou que se a gente meditasse na palavra de Deus todos os dias? Eu falei: filhinho, Deus tem muitas maneiras de abençoar. Você viu como as suas notas subiram muito? E aí meu cunhado me ajudou lá, né, sem nem saber de nada, fez a média dele ficou superior à do meu filho, que tinha ficado em primeiro lugar na série dele. Aí ele: mamãe, fala com a professora, será que não teve alguma coisa errada? Não, olha a fé agindo. Tem alguma coisa errada. Aí eu educadamente perguntei à professora e ela falou assim: não, mas o Daniel é o melhor aluno. Dos meninos, ele é o melhor. Eu falei: então, filhinho, já recebeu o elogio. Olha, glória a Deus. Eu só sei que teve uma reunião lá dos pais com a escola e tal. Realmente, os resultados tinham saído para a internet errado. Ele estava em primeiro lugar.
Olha só o favor de Deus. Esse é um testemunho. Se eu fosse contar os outros tantos testemunhos do favor de Deus, das experiências que eles têm tido, e a gente pensa assim, onde estão os meus discípulos? Na sua casa. Os seus discípulos estão na sua casa. Sabe? O meu teto é o chão dos meus discípulos. E eu tenho visto que o Davi e Daniel têm tido experiências surpreendentes que nós temos aprendido com eles. Deus quer que nós tenhamos experiências profundas, mas Ele também quer dar aos nossos filhos experiências maiores ainda, assim como aconteceu com o Senhor. Não existe mais, olha a outra constatação, não existe mais cumplicidade. Num casamento, se há uma coisa que precisa haver, é cumplicidade. Não uma cumplicidade em coisas erradas, mas de um proteger o outro. Não de ficar expondo, não é verdade? Eu me lembro de Mical, lembra da Mical da Bíblia? Ela ficou, como você pode estar andando desse jeito, diante da arca do Senhor, e ela desvalorizando seu marido. Talvez as servas estivessem ali, talvez outras pessoas ouvindo, e ela não se importou, né, em proteger o seu esposo. Nós mulheres precisamos proteger os nossos maridos e os maridos protegerem as esposas, né, no cuidado, em observar, né. Nós mulheres temos esse cuidado de ver a nossa roupa, mas nós temos que ter o cuidado de ver a roupa do nosso marido, ver como é que ele está saindo. E os maridos também repararem, não, essa roupa está bem, essa roupa não está bem. Você fica melhor assim. Não tem problema não, a crítica construtiva ela é muito valorizada. Amém? E também os produtos também, o investimento nos produtos de beleza, nas roupas, também auxilia muito. Cumplicidade. Qual é o outro aspecto? Não existe mais respeito. Tem um slide que eu passo, mas que não temos como passar hoje, sobre muitas coisas que são verbalizadas, né? Às vezes palavras duras, palavrões, coisas que são ditas, né? Palavras que são ditas na hora da raiva, na hora em que a pessoa está cansada, está irritada. Essas palavras, elas desestruturam. Dizem que para uma palavra negativa, você precisa de 7 palavras positivas para você elevar de novo a autoestima da pessoa. Então, a importância daquilo que a gente fala, né, das palavras que nós dizemos. Muitas vezes o desrespeito, ele acontece em vários aspectos, mas um muito forte são as palavras. Nós temos muita facilidade em falar, principalmente quando estamos irritados, quando estamos com raiva, e aí a gente fala tudo que vem na nossa cabeça, tudo que está na nossa boca. Então a gente tem que começar a trabalhar antes. O que nós vamos falar? Como vamos reagir? Né? A gente aprende que Jesus não reagia, Jesus agia. E muitas vezes a gente reage às circunstâncias, quando a gente tem que agir. Às vezes é melhor a gente dar uma saída, respirar um ar puro. É melhor a gente colocar uma música no ouvido do que falar tudo aquilo que vem na nossa mente no momento de ira, no momento de raiva. É uns momentos cruciais para a gente ter domínio próprio. E a gente tem que muitas vezes trabalhar a nossa mente o dia todo. Porque quando vem uma palavra negativa, aquilo traz também uma raiz de amargura. E muitas vezes quando eu vou orar por mulheres, né, porque como os irmãos viram, nós oramos especificamente por mulheres, quando eu coloco a mão assim no ventre, muitas vezes o que eu percebo é como se tivesse tanta coisa lá dentro. E eu tenho uma experiência minha própria, que o Espírito Santo ele fala comigo através de sensações que eu tenho. E quando a pessoa tem muita mágoa, muito ressentimento, e eu sei que eu vou orar e nada vai acontecer, porque eu tenho essa testificação no meu espírito, vou falar para vocês, porque essa noite Deus ainda vai curar pessoas, sobe como uma ânsia.
E quando eu tenho essa sensação, Deus está me mostrando no meu corpo que aquela pessoa tem muitas mágoas, muitos ressentimentos, coisas que ela engoliu, palavras que ela engoliu, coisas que ela vivenciou, e aquilo penetra no interior dela como uma comida estragada. E eu ouvi um pastor, tradutor da Bíblia, explicando aquele versículo que diz sobre irai-vos, mas não pequeis, não se deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. E ele explicando que tem o mesmo sentido de ressentimento. E ressentimento é como, ele explicando, é como um feijão estragado. Ressentimento é o mesmo que você ingerir um feijão estragado, uma comida estragada, um sentimento que passou, ressentimento, um sentimento que passou, mas está aí dentro. Está dentro de você. Então essa noite é noite de libertação. É noite da gente colocar para fora. Tem mulheres que a gente coloca a mão e elas começam a vomitar. Por quê? Porque aquele ressentimento, aquela mágoa, aquilo tudo que está dentro dela. E a Bíblia diz que não haja em vós raiz de amargura. Tem horas que nós temos que orar seca, enfermidade, seca pela raiz. É minutos que nós temos para orar, mas na minha mente, no meu coração, eu sei que eu estou tocando na raiz de amargura. E a raiz de amargura, ela segura a sua cura, a sua vitória. Ela está dentro de você, ocupando um espaço. Então hoje, apesar dessa voz calma, que talvez alguns estejam até dormindo, mas eu quero dizer na autoridade do nome de Jesus, hoje é dia de nós colocarmos para fora. Às vezes alguma coisa que aconteceu durante o dia, às vezes alguma coisa que aconteceu há 15 dias atrás, às vezes você está dizendo, eu amo meu esposo, mas aquilo que eu lhe disse ainda me faz mal quando eu me lembro. Então a hora de você perdoar é agora. Às vezes eu tenho que dizer assim, senta lá na cadeira, vai estar presente Pai, Filho e Espírito Santo. E os demônios também, eles estão ao derredor. E você confessa, perdoa o fulano, perdoa o Beltrano. E as pessoas que a gente mais tem para perdoar muitas vezes é o nosso cônjuge, é os nossos filhos, é a nossa esposa, é a pessoa que está do nosso lado, porque são as pessoas que nos assistem, tanto no horário, nas horas boas, quanto nas horas ruins. Não é verdade? Então essas pessoas, elas muitas vezes são as pessoas que nos falam coisas que nós não queríamos ouvir, ou que nós falamos também coisas que não desejávamos dizer. Porque uma coisa é certa, quanto tempo vai durar um relacionamento? Quanto tempo vai durar uma amizade? Quanto tempo vai durar? O tanto que você estiver disposto a perdoar. Esse é o tempo que vai durar a sua amizade. Esse é o tempo que vai durar o seu casamento. É o tanto que você tiver disposição para perdoar. Porque todos os dias nós somos colocados diante de circunstâncias. Então, não existe mais respeito e o próximo. Não existe mais prazer. Prazer de estar juntos, prazer na comunhão. É tão interessante, né? Principalmente no casamento. Conta-se a história de um casal, né? Que a mãe falou assim, olha só, quando o seu marido fizer alguma coisa contra você, você não sai da cama, fica lá. E quando o marido foi ouvir aquela história, e ele contente pela sogra valorizando o casamento, o respeito, o perdão, o estar junto, ela vira e conta o final da história. Ela diz assim, delimita o seu território. Se for para alguém sair, saia ele do quarto. Não é nada disso, não é verdade? Essa questão de tentar corrigir,
tentar colocar as coisas. Nós mulheres temos muita facilidade de nos expressar, de falar. Os homens não. Eles querem logo resolver as coisas e está tudo certo, está tudo certo. Mas a gente não, a gente precisa falar, porque conforme a gente vai falando, só da gente falar a gente se organiza. Só que quando a gente termina de falar, a gente já perdoou tudo, né? Mas nem sempre os homens estão dispostos a ouvir. Mas tem um pouquinho de paciência. Ouça a sua esposa, ouça o que ela tem a dizer. Faz ouvido de mercador, mas ouve. Não leva ao pé da letra, mas ouve o que ela tem a dizer. Para ela é importante falar. E se ele tem alguma coisa a dizer, vamos ouvir também. Mas o importante é a gente corrigir o que tiver que ser corrigido. Porque essas coisas, essas mágoas, esses ressentimentos, essas palavras, elas vão entrando no nosso corpo. E Jesus falou que o que contamina não é o que entra no sentido de o que a gente come, as nossas alimentações, mas o que contamina é o que sai do nosso interior, né? Coisas que saem do nosso interior. E isso pode trazer para nós doença no nosso corpo. Então, não há mais vinho. Primeira coisa, tem a constatação, depois o realinhamento. O realinhamento. Façam tudo o que ele vos mandar. Esse realinhamento, ele está alinhado à nossa vontade própria. Deus não vai fazer nada que você não queira, né? Então você realinha, mas você também tem que querer realinhar. Você tem que querer ouvir, você tem que querer falar. Qual é a próxima? Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa, e eles assim fizeram. O processo, né? Encham os potes e encheram até a borda. Próximo. Primeiro aspecto nesse realinhamento e nesse processo. Primeira coisa é, volta lá, primeiro, perdoar a ofensa. Perdoar a ofensa. Perdoar a ofensa. Eu falei, quanto tempo vai levar, né? Os nossos relacionamentos, sejam eles conjugais, familiares, na igreja, quanto tempo vai levar? O tanto que eu estiver disposto a perdoar. O tanto que eu estiver disposto a perdoar. Se tem algum lugar onde a gente tem que exercer humildade, é na família, é na nossa casa, é no nosso lar. E eu quero convidar aqui, vem cá você, irmã. Isso, vem aqui. E vou pedir a ela para subir. Eu não sei se as irmãs lá do Verbo eu contei esse testemunho, mas eu me lembro que tudo aquilo que eu sofri na minha família, o meu pai bebendo, as dificuldades que nós sofremos, meu pai nunca me fez nenhum mal de forma pessoal. Ele me dava presentes, ele era um bom pai, ele era uma pessoa calma, mas tudo aquilo que eu vi de brigas entre ele e a minha mãe, todas aquelas coisas que eu fiz me fizeram muito mal. E quando meu pai chegava para visitar a gente, a minha vontade era correr e entrar debaixo da cama e me esconder. Eu tinha vontade, literalmente, de entrar debaixo da cama e me esconder. E quando eu tinha 15 anos, eu fui para um acampamento de adolescentes e eu fiquei 15 dias nesse acampamento. Eu era uma jovem que amava Jesus, queria servir a Jesus. Eu fui batizada com o Espírito Santo com 12 anos. Eu levei minha irmã nesse acampamento. Eu gastava de 1 a 2 horas orando todos os dias. Eu amava Jesus. Eu era líder do trabalho evangélico na escola. Me tornei líder no trabalho evangélico na escola. E eu gostava muito de servir ao Senhor. E eu me lembro que nesse acampamento, 15 dias, o líder nesse acampamento, um missionário, ele gastou um tempo conversando com eram vários missionários, e eles gastavam um tempo conversando com cada adolescente. E chegou a minha vez. E quando ele chegou a minha vez, ele me fez várias perguntas, e quando ele tocou no assunto do meu pai, que ele perguntou, e o seu pai? As minhas lágrimas começaram a cair. E ali ele entendeu que aquela era a minha maior dificuldade. E ele falou assim: você precisa perdoar o seu pai. E eu voltei para o Rio de Janeiro, isso foi em Belo Horizonte, eu voltei para o Rio de Janeiro, e quando eu cheguei no Rio,
eu tinha o meu momento a sós com o Senhor no terraço da minha casa. E eu estava no terraço da minha casa. E quando eu estava lá no terraço, o Senhor falou diretamente comigo. Ele falou assim: você precisa perdoar o seu pai. E o Senhor me deu uma visão na mente. Nessa visão na mente, eu vi vários tijolos. Não deixa ninguém dormir aí do seu lado, não. A unção está chegando. O favor de Deus está aqui. Olha aqui. E eu tive uma visão. E nessa visão eu via um muro. Nesse muro eu via vários tijolos. Esses tijolos comuns, né? De tijolos. E entre os tijolos tinha cimento. E o cimento ainda era fresco. E ainda tinha uma sobra. Antes de passar aquela pá, né, que retira o excesso do cimento, eu vi aqueles cimentos frescos. Eu tive uma visão na minha mente. E o Senhor falou comigo assim: você está vendo este muro? Eu falei: estou. Ele falou assim: os tijolos são as atitudes. O cimento é o sentimento. Você entra com a atitude e eu entro com o sentimento. Ele falou assim: trate o seu pai como se você estivesse tratando a mim. Beije o seu pai como se você estivesse beijando a mim. Quantos aqui já conviveram com pessoas que bebem? Olha só, você vai me entender. Quando meu pai mexia nas panelas, aquilo me dava um mal-estar, eu detestava. Eu não gostava que ele mexesse nas panelas. E eu lembro que o Senhor falou assim para mim: deixa ele mexer nas panelas, como se fosse eu. E 15 anos, amando a Jesus, querendo agradar a Jesus de todo o meu coração. Eu me lembro no sábado, quando meu pai chegou para nos visitar, ele subiu as escadas pela manhã. Ele não estava alcoolizado, ele estava bem vestido, bem trajado. Ele subiu as escadas e eu fui para recebê-lo. Eu me lembro que era o meu momento. Era o momento de eu dizer: Jesus, eu te amo. Senhor, dá um abraço em Jesus. Eu tinha tanta certeza em fé que eu estava fazendo aquilo para o Senhor. E o meu pai subiu as escadas. E eu me lembro que eu pedi a essa irmã para vir aqui. Eu me lembro que eu abracei o meu pai. Quando eu abracei o meu pai, eu tive vontade de pôr a minha mão no nariz. E você vai dizer assim: mas o seu pai estava cheirando mal? Eu vou dizer: não. Mas o mal-estar, que todas aquelas coisas que eu tinha vivenciado, era como se estivesse me dando um embrulho no estômago. E eu comecei a dizer assim: pai, eu te amo. E levei ele na cozinha. Muito obrigada, irmã. levei ele na cozinha e falei: pode mexer nas panelas. E eu estava trabalhando e tratando Jesus. E eu quero te dizer que não passou nenhum mês. Eu não falava mais com Jesus. Eu estava falando diretamente com o meu pai. Todo aquele sentimento ruim, negativo, tudo aquilo caiu por terra. E eu pude abraçar e beijar o meu pai normalmente. Meu pai se converteu ao Evangelho. Meu pai era contador. Eu me tornei com 19 anos tesoureira da minha igreja. Quem me ajudava na tesouraria, organizando todas as papeladas e livros, era o meu pai. E eu conversava com ele. E claro que tiveram muitas vezes que ele estava alcoolizado e parecia que eu estava passando vergonha na presença dos meus amigos na sala, mas eu me lembro bem que meu pai sentava na sala e aquele papo de bêbado, né? Falando as mesmas coisas, e eu dava toda a atenção a ele, olhando para ele, e eu pensava em relação aos meus amigos: se eles estiverem incomodados, que eles saiam. Mas ele é meu pai e eu vou dar toda a atenção a ele. Sabe o que ocorreu? Meu pai se converteu. Esses meus amigos são meus amigos até hoje. Me têm em honra até hoje. São meus queridos até hoje. E Deus me deu a graça de que quando meu pai partiu, eu me lembro muito bem que eu estava um dia num trajeto que eu fazia com ele e eu ouvi uma voz falando para mim assim: você nunca disse para o seu pai que você o amava. E quando eu ouvi aquela voz falando rapidamente no meu ouvido, o meu olho rapidamente também se encheu de lágrimas. Mas eu reconheci que aquela voz era a voz do adversário me acusando.
Satanás é mentiroso, continua sendo mentiroso. Ele queria me pegar naquela situação, mas Jesus entrou na frente. E quando ele falou aquilo, depois que meu pai partiu, quantos estão entendendo? Quando meu pai partiu, eu pude dizer: para trás de mim, Satanás, porque eu disse para o meu pai muitas vezes que eu o amava. Amém? Então, nesta noite eu vou convidar você a ficar de pé. Exercitar o diálogo é o outro ponto. Atitudes de carinho é outro ponto. E buscar o prazer no outro. Né? Nós estamos falando de relacionamento conjugal também. Eu não entrei muito nesses pontos, mas nesta noite eu quero convidar você que está aqui. Jesus vai tocar em pessoas que estão enfermas. Jesus vai tocar. Tem pessoas que vieram aqui especificamente para receber um toque do Senhor nos seus ossos, para receber um toque do Senhor. Mulheres que têm problema no seu trato feminino, o Senhor vai tocar.